Graça e paz, que Deus abençoe rica e abundantemente a vida da senhora e do senhor. Vamos abordar hoje o tema opositores da obra de Deus. E vamos começar falando desse assunto, vamos falar sobre o que aconteceu lá em Marcos 9, 38 e 39, quando em específico João chega até Jesus e diz: Senhor, nós vimos um homem expulsando demônios e curando em seu nome. O Senhor Jesus repreende a João dizendo: deixai-o, porque é impossível que ele faça isso em meu nome e depois saia falando mal de mim. Nós também podemos aqui usar a referência bíblica, a base bíblica de Neemias. Neemias, ele se depara com uma situação a qual os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Deus chama a Neemias e dá a ele a missão de reconstruir os muros. E você vê que nos dias de hoje Deus tem levantado obreiros, evangelistas, presbíteros, bispos, pastores, apóstolos, para a grande reconstrução de muros. Muros relacionados à família, muros relacionados à vida sentimental, muros relacionados à saúde, muros relacionados à vida espiritual, muros relacionados à igreja de Jesus Cristo, que não carrega uma placa em específico. Só que, diante disso, há os opositores, que na época de Neemias eram Sabalate e Tobias, que tramaram, que se juntaram para atacar a Neemias, que estava preocupado, que estava incumbido, que estava focado na reconstrução dos muros. Assim como hoje nós temos observado grandes homens, grandes mulheres de Deus, que têm focado, que têm destinado tempo, que têm tirado um momento da sua vida para a reconstrução de muros na vida de pessoas, seja com trabalhos sociais, seja com o ganho de almas. E aí nós temos a fase, que lá estão os nossos adolescentes infratores, seja os presídios, onde lá sim existem homens que estão arrependidos, que querem uma nova oportunidade, pessoas que estão incumbidas à reconstrução dos muros dentro dos hospitais. Eu digo para você, eu vou falar agora um pouco do que eu passei, do que eu vivi. Eu passei dias dentro do hospital. Eu tive o privilégio, vou fazer aqui o agradecimento, ao Josiel, que foi um filho nosso na fé. A gente recepcionou, abraçou, cuidou, e sem mesmo a gente esperar, tivemos o privilégio, ele cuidou da gente, estava lá cuidando do pai dele, a gente estava do leito do lado. Após a operação ele cuidou, me deu a mão, foi um filho, um irmão. Mas também lá nós tivemos a visita do pastor Giovanni, um grande amigo da Igreja Universal, que foi lá nos visitar, a obreira Josiane, junto da nossa amiga Dona Jace, mas poucas foram as pessoas. E aí eu não falo de mim, pastor Mateus, que estava lá hospitalizado, que passei por um procedimento cirúrgico. Quantas outras? Só no andar onde eu estava, havia mais de 100 pessoas hospitalizadas ali. E que precisavam que os muros fossem reconstruídos. Então, nós devemos ter muito cuidado. Mas, pastor, o que a gente faz? A gente briga? A gente discute? A gente parte para cima? Não! É importante que nós que estamos incumbidos, que estamos direcionados, focados na reconstrução desses muros, que nós não venhamos parar. Quanto mais nos baterem, quanto mais nos ofenderem, porque você vai enfrentar, vão mentir a respeito da sua pessoa, vão distorcer fatos, vão pôr em questionamento a sua índole, o seu caráter, vão colocar, inclusive, a sua unção, o seu chamado, mas você não se preocupa. Pelo contrário, deve ser um motivo de alegria. Você está sendo perseguido, você está sendo atacado por você estar reconstruindo os muros, por você estar lutando pelas almas em tempos tão difíceis. E eu digo para você, há pessoas que têm apresentado as suas desculpas, o filho, o marido, a doença, o problema financeiro, o problema familiar, porque são pessoas que ainda não entenderam que quanto mais você faz para Deus e para a obra de Deus, Deus faz para você. Você
cuida das pessoas e Deus cuida de você. Você luta pela cura das pessoas e Deus cura você. E eu sei do que eu estou falando, porque eu tenho pregado aquilo que eu tenho vivido. Hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, nós passamos para a próxima etapa da nossa recuperação, que foi a remoção dos pontos externos. Ainda estamos com 37 pontos internos que ainda impossibilitam um esforço físico maior, impossibilita a gente de voltar a trabalhar. Mas mesmo assim, nós estamos nas ruas fazendo o trabalho de levar o alimento físico e falar do amor de Jesus. Ontem a gente teve o privilégio de ver uma alma se reconciliar, aceitar Jesus. E o que é importante é que nós estamos fazendo a nossa parte. E nós temos que ter um propósito firme, porque Deus se agrada de todo aquele cujo propósito é firme. Então, eu não sei para quem vai servir esse esclarecimento, mas nós devemos saber identificar, porque às vezes os opositores à obra de Deus, eles vão estar do nosso lado. Vão ser aquelas pessoas que vão dizer assim: se eu fosse você eu não fazia, se eu fosse você eu não acolhia, se eu fosse você, meu Deus, você vai ajudar um estranho? E eu estou falando isso para você porque eu vivi isso. Graças a Deus, hoje eu estou com a minha casa alugada. Hoje acabamos de ganhar mais um presente para colocarmos lá na mobília da nossa casa. Mas eu vivi isso como pastor. Eu tive que pegar ali os meus bons antecedentes, que graças a Deus, ao longo desses 36 anos, a gente não tem nenhum envolvimento judicial, porque se a gente não pode ajudar, atrapalhar, a gente não vai. Mas eu tive que expor ali meus bons antecedentes, porque como pastor eu ouvi: não acolhe, não estende a mão, não ajuda, é um estranho, é isso, é aquilo. Porque uma história muito bem contada por um opositor da obra de Deus, às vezes causa um grande efeito. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, parar. Porque é o que Satanás, o rei desse mundo, porque esse mundo jaz do maligno, como João falou, né? O mundo jaz do maligno. Então, se o mundo jaz do maligno, o dono desse mundo quer que nós que estamos na construção dos muros venhamos parar. Mas nós devemos seguir o exemplo de Neemias, com uma mão a colher construindo o muro e com a outra a espada, para que possamos nos defender. E lá no livro de Efésios também fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos estar revestidos dela. Então, a você obreiro, a você pastor, a você bispo, a você apóstolo, apóstola, você missionário, missionária, você homem, você mulher de Deus, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas não para, continua, mesmo que você esteja com dor, mesmo que você esteja passando pelo problema financeiro, familiar, ainda que a sua vida esteja indo de mal a pior, continua, marcha, parte para cima, porque o nosso Senhor, e ainda que a recompensa não venha nessa terra, há um galardão que nos espera no céu. Amém? Eu quero orar pela vida da senhora, quero orar pela vida do Senhor. Querido Deus e amado Pai, talvez esse servo do Senhor, esse que carrega a unção de bispo, de pastor, de presbítero, de evangelista, de missionário, de missionária, de apóstolo, talvez está enfrentando um ataque físico e espiritual tão grande, meu Pai. Os opositores estão oprimindo, os opositores estão agredindo, meu Pai. E talvez por um leve período de tempo, esse homem e essa mulher de Deus se encontrou acuado, Pai. Se encontrou ferido, machucado por esses que não fazem e não permitem que aqueles que estão fazendo continuem a fazer. Que o Senhor e a sua força agora alcance esse homem, essa mulher de Deus, meu Pai, de uma maneira, de uma forma tão eficaz, meu Deus, que agora o renovo, o avivamento alcance a vida desse servo e dessa serva. Porque como homem de Deus, eu profetizo agora, receba a força que vem de Deus para que você continue a construir os muros relacionados à família, os muros relacionados à vida espiritual, os muros relacionados à vida econômica, os muros relacionados à saúde, os muros relacionados a todos e a tudo.
receba a força que vem de Deus. Se você crê, toma posse em nome de Jesus. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Guarda, porque assim como Jesus não impediu, assim como Sanbalat e Tobias não impediram que os muros através de Neemias fossem construídos, o diabo não vai impedir a senhora e o senhor de fazerem a obra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês.